aqui. Bem, onde que eu acho essa pessoa? Júlia. Ah, tá. Permitir todos. A Giovana João Albino Rubelo. João Pedro Albino Rubelo. Boa noite, gente. Giovana Moraes, João Pedro. Então, beleza. Pessoal, seguinte, vocês tinham para ler para casa os capítulos 13, 14 e 15. E hoje vocês vão ler, são rápidos, um é um pouquinho maiorzinho. E o outro é. Ah, a Bia está com você? Beleza. É o 16 e o 17. Né? O 16 é um pouquinho maior, o 17 é menorzinho, mas ele é muito importante, né? Que tem umas reflexões do treinador ali no final. A gente se vê às 7, pode ser? Daí eu converso sobre esses capítulos aí. Beleza? Então, às 7 horas a gente se reencontra aqui. Eu vou fechar aqui fechar aqui a câmera e o áudio, tá? E a gente se vê daqui a pouquinho, daqui a uns 20 e poucos minutinhos. Até mais, pessoal.
E aí, pessoal, 22 pessoas. Opa, que beleza. Vamos ver quem chegou aí. Então, nós estamos, Bianca Madalena, Bianca Santos de Paula, Débora, Giovana, Guilherme, Gustavo, e Luiz Eli, João. Quem está querendo? Coisa. Letícia Alves, Júlia Ramos, Ana Maria Eduarda da Silva Barbosa, Mabu Queiroz, Murilo. Olha, alguém saiu do projeto hoje. Ah, Sara e a Vânia, Eba, o Vitor e a Vitória. Então vamos lá, pessoal, analisar uns trechinhos aí desse. Ler uns trechinhos, analisar outros, né? Então vamos lá. O capítulo 13, ele é bem simples, né? Começa a preparação para as Olimpíadas de Atlanta, de 1996. Então o treinador se decidiu, né, a levar o Zezão para as Olimpíadas, levou para o pé olímpico, ele ganhou, tal, foi fácil. E daí ele começou a analisar o material que o Terracota trouxe para ele, né, os vídeos. Opa, permitir que o Nicolas. Bem-vindo, Nicolas. Então, o Terracota foi aquele personagem apresentado aí no penúltimo capítulo, né? Que era um jornalista esportivo, tinha contatos dentro do boxe e tudo. Ele conseguiu uns vídeos, conseguiu algumas coisas, mostrou algumas coisas para ele, né? E o e ele começou a treinar o Zezão para lá, né? Treinar contra canhotos, né? Botou ele numa dieta bem assim, não podia comer mais bolacha recheada, tem que fazer uma dieta bem restritiva para não ter problema, né? Para ele bater o peso. O problema do Zezão era sempre bater o peso. E deu certo. Embora. E capítulo 14, né? Enfim, tudo correndo às mil maravilhas, né? Tudo dando certo. E daí ele vai falar, né? Correndo às maravilhas, a mãe do Zezão resolve interferir no andamento das coisas, né? A mãe fica preocupada, porque ele vai se machucar, ele vai morrer, que a vizinha lá, não sei o que, falou. Aí falou assim, enfim, tava tudo correndo às mil maravilhas quando a mãe dele, Zezão, me procura com medo de que se machucasse no torneio. Veja só, assinamos um contrato para o Zezão lutar boxe. O cara está ganhando dinheiro, inclusive do governo, né? E material para lutar boxe. Assinei a carteira do cara para ele lutar boxe, mas a mãe estava com medo de que o pimpolho machucasse a carinha. Puta merda, é que ele fala ali. As mulheres são uns bichos muito estranhos. Parece que nunca enxergam os filhos como são. É os momentos filosóficos do treinador, né? 18 anos morando com aquele animal. E ela não percebeu que era mais fácil ele matar alguém do que ser machucado em combate, né? Que sair machucado em combate. Aí também são muito práticas. Ao mesmo tempo que adoram dinheiro, não tem muita preocupação em preservar as fontes. Será que ela não notou que a renda da casa dela triplicou e que agora estavam vivendo melhor do que qualquer outra época por meio de um trabalho honesto? Bom, enfim. Ela mal sabia que o Zezão estava, né? Estava nessa mais. Isso aqui vai falar mais sobre o Zezão do que sobre a filosofia do treinador agora. O Zezão estava mais nessa, né, por ela do que por ele mesmo. Aliás, anos depois eu soube que ele só estava por ela mesmo. Ou seja, o Zezão só estava lutando boxe profissional, se profissionalizando por causa da mãe dele. Da mãe do pai, mas principalmente da mãe. Ele ia entrar no ringue e enfrentar lutadores treinados e levar 500 socos por luta só para comprar uma casa para aquela velha doida. Digo velha por dizer, porque ela era mais nova que eu. E bem mais doida também. Aliás, o único que não era doido na história era eu. Aí, ó, senhor professor, me pediu para que você tirar o José Filho, né? Ele é muito novo e essas lutas fora do Brasil são muito perigosas, muita gente morre, espero que o senhor entenda. Ele falou assim, uma vizinha, o sobrinho dela foi lutar vale tudo fora do Brasil, no Suriname, e parece que voltou sequelado. Ah, as vizinhas fofoqueiras, comentário do Navel, né? Senhora, sua amiga é uma fofoqueira e o sobrinho dela é um merda que fica numa gaiola se agarrando sem camisa com caras que depois chutam a cabeça dele como se fosse uma bola de futebol. Né? Nunca morreu ninguém no boxe olímpico. Aliás, não sei nem se alguém quebrou a unha, entende? Né? Que ele lembra que ele falava que o boxe olímpico é aquela coisa toda limpinha, fair play, tudo, né? Muito certinho, não tinha muito sangue, né? O boxe olímpico com capacete e tal. Enfim, é a tentativa dela
de tentar fazer, né, preocupada com o filho, ele fala assim, ó, senhora, é o seguinte, né, que ela fala do coração de mãe, meu coração de treinador, que ela fala que o coração de mãe está aflito, diz que a senhora, diz que ele vai ser campeão e quem tem que se preocupar são as mães dos adversários. Agora eu vou ter que ir e não vou poder continuar atendendo a senhora. Se quiser falar disso de novo, volte com seu marido. Meu acordo foi com ele e não com a senhora. Até outra hora. Joguei a resposta no porteiro José, né, que é o pai do Zezão. Aí ela ficou quieta, sem saber o que falar, e ele encerrou o assunto ali. Né? Enfim, tirei o cara de uma vida de merda, essa é a reflexão dele, né? No finalzinho ali. Ensinei uma profissão e o bacana já era atleta olímpico, nunca mais ia ficar desempregado, podia ensinar boxe em qualquer lugar do mundo. Era uma injustiça do caralho. E ela, mamãe Dolores, não percebia. Nem preciso dizer, nem preciso dizer que o José, pai, né, nunca apareceu para tratar do assunto. Enfim, encerrou o assunto ali. Aí o 15 vai ser o churrasco. Sabe o churrasco? Sim, é a semana do embarque já, eles estão preparadinhos para viajar para Atlanta, né, nos Estados Unidos, onde ia ser a Olimpíada. E daí ele fala assim: ó, a preparação correu bem. Ensinei eles vão lutar aquele negócio que parecia boxe, mas não era. Essa luta que chamam de boxe olímpico é uma piada. É uma mistura de karatê com dança de salão ou algo assim. Se o cara faz um pêndulo, o juiz reclama ou até pune. Se, se bate na linha da cintura, pode ser punido também, o que seria ruim para ele, que trabalhava muito bem a região. Se o camarada dá um diretão, pode se fuder também. Clinchou, o juiz clinchou é quando eles se agarram assim, né? E daí aproveitou dar uns socos, socos ilegais na cabeça. Não pode ter clinch. Né? Fora aqueles capacetinhos que deixavam os caras parecidos com os bonecos de Playmobil. O boneco do Playmobil que não enxerga adversários. Treinei o Zezão nessa palhaçada e estava pronto para brilhar nos jogos. Enfim, daí na semana do embarque, o, o treinador faz um churrasco lá na casa dele, coisa que ele não tinha muito costume de fazer, fazia muitos anos que não fazia, tudo. Então lá o Chicletinho, o Terracota, o Arthur, o Zezão, os pais do Zezão e tal, aquele pessoal lá, aquela coisa meio murcha, aquele churrasquinho, acho que o Chicletinho não foi, né? Aquela coisa assim, os pais dele chorando, vendo tudo, parecia que estava num museu, num palácio, tudo. E ele fala, fazia 20 anos que não dava um churrasco, né? Meus pais eram doentes, eu não tinha alegria nenhuma. Ele começa a refletir, esse é um capítulo muito mais digressivo do que narrativo, né? Vai tendo alguma narração ali para falar sobre o churrasco, mas ele vai fazendo digressões, que são reflexões sobre a família, sobre a esposa, sobre o casamento, sobre os relacionamentos, ele começa a fazer várias reflexões, né? Então ele fala sobre a esposa. Ó, eu nunca gostei de aniversário ou de palhaçadas em que você fica no centro das atenções. Queria ter andado no carro de bombeiros com um cinturão verde, que era o sonho dele de ser campeão, que ele não conseguiu, porque ele fez cagada lá no México, em 68, né? Então, a vontade de ser paparicado passou de vez. De qualquer forma, fiquei muito grato à minha mulher, aquela senhora com quem eu morava havia 35 anos. Para ser franco, não sabia nada sobre ela, nada. A gente não tinha porra nenhuma em comum. Não éramos do mesmo bairro, da mesma turma, não tínhamos. Ai, Luísa Pavão. Não tínhamos nem a mesma religião. Casei-me com ela por acaso. Era uma bancária e eu conheci quando montei a academia e tive que abrir uma conta. O que sei sobre ela é que tinha uma bunda bonita quando jovem e que demorou 15 anos para cair. O bom um tempo bom, mas como todas, caiu. Né? Eu era boa pinta, acabei arrastando a gerentinha gostosa, casamos, eu não sei quando. Ele nem. Você vê que ele fala do casamento dele assim como uma coisa. Um casamento. Gostava do meu sogro, da minha sogra, mas não lembro da cara deles, né? Faz tanto tempo que eles morreram. Tinha um cunhado que foi pra Serra Pelada, atrás de ouro, levou o canivete, nunca mais apareceu. Ela só tinha a mim na vida. E casamento não é para o camarada ser feliz. Então você está vendo que ele nunca foi feliz no casamento, porque ele disse que o casamento não é para você ser feliz, né? É apenas para cumprir dever. E como minha mulher era infértil, não cumprimos. Né? Ficamos só os dois como velhos amigos dividindo o mesmo teto. Ela era meio chata, como toda mulher, mas nunca me fez vergonha. Ele fala que casar foi um alívio, porque ele nunca foi um cara tarado por mulher e tudo, de ficar correndo atrás, né? Sempre foi um cara sossegado. Mas você vê que ele vai falando disso de uma maneira um pouco
ele parece que ele está sendo indiferente à vida dele, mas dá para sentir que tem um pouco de amargura. Ele é um cara muito amargo, né? Muito ressentido, amargurado, um pouco triste, numa tristeza profunda ali, né? Que você vai vendo conforme ele vai falando. Essa indiferença dele em relação à própria vida não é indiferença, é tristeza. Ele tenta disfarçar até com certo tom de ironia das coisas, né? Meio lembrando que essa narração ele está contando a história da vida dele, né? Esses episódios da vida dele para uma pessoa que a gente não sabe quem é, um outro interlocutor. Né? Aí ele começa a falar sobre ele fala umas coisas meio pesadas aqui, né? Sobre homem e mulher, que o homem tem que aprender a lidar com a mulher, tem que aprender a lidar aqui assim, aqui ó. Se o cara não entende, se movimentou, dá um grande furado, acaba virando aquele Dom Juan que acha que seduz as mulheres e é o gostosão. Homem não seduz mulher, na verdade, elas é que escolhem a gente e ainda nos fazem achar que somos os garanhões. Tem gente que não entende essa coisa nunca. Fica com aquela mania de querer despertar o amor imortal e essas coisinhas de donzelão. Por sorte não tive isso. Minha mãe e o Sidão gostavam de mim. A mãe dele e o Sidão que era como um pai para ele, que era o treinador dele que morreu. E esse era todo o amor que eu precisava. Opa, deixa eu conectar aqui a bateria. Lá, beleza. Que eu precisava. Nunca precisei guardar cartinhas ou retratos. Isso tudo é coisa de marica. Jeitão dele de falar. E daí ele fala, né, que o deslumbre do Zezão, daí ele começa a se preocupar com o Zezão, mas o Zezão, depois de um tempo, entrou nessa de querer ser pau de mel do continente. Só se fudeu, perdeu tempo, foco, saúde e dinheiro. Avisei tanto, mas era como se estivesse falando para um cachorro no cio. Né? O homem tem duas cabeças, o sangue sai de uma e vai para outra. Quando o sujeito está com o sangue todo na cabeça de baixo, você pode tentar argumentar com ele. Né? Pode até acabar sendo enrabado. Né? Enfim, a mulher dele estava lá, feliz da vida. Assim, então você vê que ele para a narração para fazer reflexões sobre coisas diversas, sobre relacionamento, sobre amor, sobre casamento, né? Ali sobre o próprio Zezão. E daí, enfim, aí ele fala sobre as mentiras do Terracota, que é muito engraçado, que ele inventava histórias, mais histórias sobre, por exemplo, sobre os Estados Unidos, onde ele nunca tinha pisado nos Estados Unidos. Ele copiava lá o Príncipe em Nova York, o filme da década de 80, começava a contar histórias. Enfim, ele era muito convincente e ele gostava dessas mentiras, que ele sabia que era mentira, e daí ele acabava se tornando cúmplice. Né? E daí, de novo, ele vai voltar a falar sobre o Zezão. Né? Estava feliz demais, parecia até bêbado, mas não tinha bebido. Queria rir, mas não podia. Então, aproveitava qualquer gracinha para dobrar a gargalhada. Ele está falando do monstro, que é o Zezão. Né? Aí ele chegou para falar com o Zezão: moleque, você está indo muito bem. Esse trecho é muito engraçado. Não leve essa porra muito a sério. Boxe olímpico é coisa de fresco e as regras de peso não te beneficiam. Trazendo qualquer medalha, a gente prossegue, né, a gente consegue contato, patrocínio e vamos ao profissional. Você ainda nem completou 19. Se não conseguir agora, a gente leva no PAN, né, no Pan-Americano ou na próxima. Não tem que achar não tem que achar que a coisa é definitiva, ok? Agora, se quiser sair da merda, ganha esse torneio de Luluzinha e vai pegar um atalho do caralho. Agora, estava com medo de que ele, né, de que aquele oba-oba pressionasse, né, porque ele estava sendo muito bajulado, né, o garoto. Mas a verdade é que a batata dele estava assando. Quanto menos perdesse com o esporte amador, melhor. Tá bom, professor. Agora o Zezão falando, pode deixar. Você acha que nós vamos andar de avião de novo? Gente, olha o Zezão, assim, como ele, tipo, tinha ido de avião até Belo Horizonte, né, dentro do Brasil. Aí ele perguntando se o pau de arara é na carroceria de caminhão, né? Ele falou assim, não, Bocó, eu vou te levar até Fortaleza de pau de arara, de lá você vai nadando. Aí tipo, a gente vai até Fortaleza, né, carroceria de caminhão, que é o pau de arara, e depois você vai nadando até os Estados Unidos. É sério? Porra, Zezão, deixa pra lá. No dia eu te aviso que tem que fazer, certo? Tudo bem. Bom, enfim, o Zezão levou a sério a história, a mãe dele ficou preocupada achando que ele ia morrer afogado. Né? Enfim, essa parte é muito cômica. Né? E prossegue lá com a questão do churrasco. Né? Churrasco meio triste, assim, tava alegre, feliz, mas quem olha de fora vê que é uma coisa triste. A nossa casa tinha piscina e nós tivemos, no passado, alguns amigos que frequentavam. Né? Como disse, minha mulher tinha uma bunda bonita.
E daí é aquele negócio lá, porque daí e os bancários, colegas dela lá, ficavam todo mundo dentro da bunda delas, esposas deles eram feias, e daí numa dessas acabou gerando confusão, expulsou todo mundo, nunca mais teve churrasco na casa dele, né? Enfim, o interessante é ele falar das reflexões sobre a vida. E a gente vai vendo um pouquinho da personalidade dele, essa personalidade dele que é um pouco amargurada, meio triste, melancólica, ressentida e tudo mais. Esse é um capítulo que fala muito do treinador, e fala um pouco do Zezão também, né? Desse coraçãozão do Zezão, e vai falar assim, tudo que ele faz é por causa dos pais, né? Principalmente por causa da mãe, para dar uma vida melhor para eles, mais digna e tudo, né? Para comprar tal da casa para os pais. Bom, o capítulo 16 já vai mostrando a mudança do Zezão. A mudança assim, ele vai ficando deslumbrado, achando tudo lindo, maravilhoso. E desde o aeroporto, ainda lá em São Paulo, ele acha que todo mundo conhece ele, né? Ele sabe, ele acha que ele é muito famoso, tal, porque ele já está aparecendo dando entrevista, tudo, e vai pro Olímpico, vai pro Olimpíada e tal. E tipo, ninguém conhece o Zezão. E ele vê que o preço das lojinhas do aeroporto é muito maior do que o das, como ele falava, de bocas do Capão, né, onde ele morava. Ah lá, como eu ia dizendo, boxe olímpico é coisa de boiola. Se você dá um pêndulo, se bate na linha da cintura, está banido do esporte. Se dá um direto, um cruzado, como deve ser dado, vai preso e nunca mais luta boxe. Eles fazem de tudo para parecer aquelas lutas que ensinam para as gordas a emagrecerem, que parece boxe, mas não é. Enfim, fiquei um tempo ensinando essa merda pro Zezão antes de embarcarmos. Ele me assimilou bem. Era uma anta e um gênio ao mesmo tempo. Então é aquela coisa que eu falei do Zezão. O Zezão, tudo que o treinador ensinava, passava a diretriz ali, ele seguia certinho, não errava em nada. Seguia tudo ao pé da letra e se tornava imbatível. Bom, aí vai o Zezão deslumbrado no aeroporto, né? Vendo tudo, gostando de tudo, se achando bonitão e tal, blá blá blá. E tem a cena do avião, que é engraçado, né? Que daí o aeromoço, como ele fala lá, né? Que ele fala comissário é coisa nenhuma, comissário é só o comissário Gordon e o comissário aqui da 44ª DP. E que ele pergunta as coisas em inglês pro Zezão, o Zezão não sabia responder, ele pega e joga a carne no Zezão e tal, enfim. É bem engraçadinha essa cena. Enfim, chega em Atlanta, né, ele se deslumbra com a cidade, ele fala que é muito bonito e tal. Enfim, ele fala que não vai contar em detalhes das Olimpíadas para não cansar a pessoa que está ouvindo lá. Mas foram treinos tranquilos, o Zezão bateu peso, bateu os adversários com facilidade, a imprensa descobriu o Zezão quando ele estava na semi, do meia dúzia de entrevista, apareceu na TV, e fala lá das putarias na Vila Olímpica, ele ficava sempre de fora disso aí, não queria saber, deixava lá pro terracota, o chicletinho, fazer as suas frontais das suas, né? E ele aproveitava lá para ficar vendo as casas americanas e comparando com a sua possível. Ele sempre muito ressentido, né? De novo, aquele seu temperamento ressentido, aquela sua personalidade ressentida. E, enfim, o capítulo 17, que é o último, que é bem importante também. Porque daí o Zezão ganha com muita facilidade aquele campeonato, né? Ele ganha o apelido de Jungle Boy, né? Garoto da selva. E daí isso é um apelido meio preconceituoso, porque garoto do mato, garoto da selva. Ele fala assim, inglês ou francês, ele não sabe falar nem inglês nem francês, ele fala inglês ou francês. Pode ter certeza que ele ganhou esse apelido porque é preto e brasileiro. Zezão era paulistano, nunca tinha visto uma vaca na vida, quem dirá uma onça, né? Árvore, só aquele pinheiro de plástico que o pai dele armava no Natal. Não tinha ninguém mais urbano do que ele nos jogos, mas estava batizado, Jungle Boy, né? Aí fui lá, final contra o mexicano, ele falou, os cucarachos têm cabeça dura, tem osso duro, cuidado e tal. Mas o Zezão foi lá, deu uma porradaria forte no cara, o cara meio que se fingiu de tonto lá, não aguentava lutar mais, o Zezão foi campeão, levou o ouro pro Brasil, né? Claro que isso aqui é ficção, mas eu não sei se... Acho que já teve boxeadores brasileiros que ganharam Olimpíadas, mas não sei se teve em Atlanta. Bom, derrotou um monte de Maria Mole do país rico, com estrutura, patrocínio, nutricionista, dentista, assessor do caralho e massagista. Zezão, todo fodido de boca podre, tinha ganho as Olimpíadas como quem ganha uma mão de truco. Eu diria que nem despenteou o cabelo, mas o cabelo dele não despenteia nunca mesmo. Não deu para segurar a alegria quando vi subir no pódio enrolado com a bandeira do Brasil.
Não sei de onde veio, mas alguém entregou para ele. Acho que dei uns 3 pulos e abracei o chicletinho. Terracota se apresentou para a imprensa internacional como coordenador de equipe, conversou com uma porrada de repórter em francês, inglês e italiano. Terracota tinha uma cultura maior, né? Jornalistas brasileiros começaram a conversar com o Zezão como se fossem íntimos, né? Todo aquele teatro que vocês podem imaginar. Ninguém sabia quem era 4 dias antes. Pior que os treinamentos e todo o sacrifício que passamos antes foi aguentar o oba-oba depois. O Zezão se deslumbrou logo e ficava babando a imprensa, achando que aquele puxa-saquismo era todo sincero, né? Aí eles vão. Essa parte crítica aqui é engraçada, né? O cara é campeão, vai lá à imprensa, junta todo mundo. Os caras nem conheciam ele 2 dias antes e vai como se fosse assim o super íntimo, né? Vamos para uma boate, né? Aí o Terracota, Chicletinho, o Zezão já cai na sem vergonhice lá, o treinador não gostava, ele sai fora, ele se afasta, né? E fala até, você está muito velho para se preocupar, né, com o destino da minha rua. Vou levar embora para ser abandonado. Ele vai, ele começa a andar a pé pela cidade, né, vê lojas, comércio, casas, depois vai para um trechinho mais ermo, duas velhinhas com um bacê, acha que é assaltante, depois vê a polícia, ele mostra o passaporte, fala da Vila Olímpica, que não sabia falar inglês. Os caras pegam e levam e deixam ele no porta da Vila Olímpica, né, dá tapinha nas costas, aperta a mão dele, fica todo, pô, né, não sair com aquelas barancas, aquelas vagabundas lá, que eles estavam na boate, não fui preso, não fui assaltado, não fui preso, nossa, tô me sentindo bem, né? E daí ele lembra do Sidão, que foi o seu treinador, que foi com o pai para ele. E daí fica um momento mais triste, melancólico esse finalzinho, né? Como eu estava feliz com o Zezão campeão e enchi a cara. Não fui assaltado, não comi as putas, não apanhei da polícia. Eu estava prestes a ir embora dos Estados Unidos sem ter sido preso nem um dia, nem ter levado um soco de alguém, de algum ex-campeão mundial ou tiro de algum veterano maluco, né? Enfim, da última vez que ele foi para uma Olimpíada, ele fez aquele monte de cagada lá e voltou, né, derrotado. Sim, eu estava feliz e pensando, pô, eu bem que podia ter dado essa alegria ao Sidão. Aí bate um remorso nele, né, porque ele fez cagada lá no passado e não levou nenhuma medalha, porque perdeu lá pro. Agora esqueci o adversário dele, mas porque estava com a mão toda ferrada. Um russo, né? Lá em 68 eu tinha condição de pegar um bronze ou até fazer a final. O coitado era sofrido, viado, casado com 200 filhos, pobre fudido, né? Não sabia que o Sidão era viado, ele está conversando com a pessoa, né? Mas era viado daquela época. Filho, mulher, bigodão, raibã, verde, com armação dourada, espancava miliante na rua. Eu sabia que ele era porque todo mundo comentava no bairro, né? E nunca me disse nada. Mas quando a gente viajava, ele sempre dava um sumiço que a gente sabia para que era. Tá refletindo lá sobre o Zezão. E você vê que ele fala sobre o Zezão sem nenhum preconceito, assim, sem nenhum julgamento sobre a pessoa dele, né? Só ele comenta, né? O cara é viado. Talvez de alguma maneira ele tenha colaborado para aquela merda de briga com os mexicanos. Chamei o camarada para ir atrás de umas frangas e ele não quis, na época, né, que ele gostava. Foi para outro lugar, atrás de alguma bunda masculina. Enfim, se estivesse lá, eu não teria metido um murro no mexicano de osso caipira e teria lutado normalmente, né? 3 anos depois, o cara morreu com 49 anos de idade e uma porrada de dívida e uma vida derrotada. Enfim, aí ele se sente mal pelas coisas que ele fez, né? Só que aqui ele não está assumindo a própria culpa. Ele está falando assim, em parte foi culpa dele, que não ter ido junto comigo lá procurar mulher. Enfim, coisas que a gente às vezes não assume a própria culpa, né? E bota a culpa nos outros. Aquela alegria toda me fez achar que eu viveria muito mais uns 30 anos. Foi uma injeção de vida. Aí me perguntei, será que o Sidão ainda estaria vivo se eu tivesse feito a final no México? Isso aqui é a consciência dele remoendo ele, né? Isso aqui é uma coisa universal. Isso que é engraçado. A gente vê isso lá no Brás Cubas, no Machado de Assis, no Dom Casmurro, né? No Brás Cubas nem tanto que ele não tem consciência moral, mas o Dom Casmurro sim, né? O Bento Santiago. E só dando um comentário, Brás Cubas é um sujeito que morreu, levantou do túmulo e começou a escrever a própria história. Como ele não tem mais alma, ele só tem, né, ali a sua consciência irônica e tudo, ele não sente culpa de nada do que ele fez. O Dom Casmurro, sim, ele sente muita culpa, se ressente muito, né, o Bento Santiago, quem já fez o segundo ano. Então, ele fica se corroendo com a sua
com a sua consciência ali. Será que quando meti o murro na fuça daquele chicano, matei o Sidão? Não sei, mas tenho certeza de que os últimos anos dele teriam sido bem melhores. Ia ter pelo menos uma história gloriosa para contar. Então você está vendo que o treinador é um cara que está sempre focado na glória, né? Em alguma glória, nem que seja através de outros, né? No caso é o Zezão. E ele se ressente do que ele fez no passado, de não ter conseguido essa glória pessoal, essa glória no combate, né? Ele tá com um cara que não está interessado na glória, vocês já perceberam isso, né? O Zezão está interessado em cuidar dos pais, em dar uma casa para a mãe. E o mais interessante disso aí é essa personalidade do treinador, né? Esse cara amargurado, triste, sempre muito melancólico, sempre muito ali remoendo o passado, perguntando, pô, se o Zezão tivesse dado essa alegria pro Zezão, essa alegria que eu estou experimentando agora, será que ele teria tido um final de vida melhor e tudo? Isso é interessante. É aí que a gente vê como a literatura, às vezes mesmo a literatura sobre boxe, né, a história de boxeador, com esse treinador escrotão, com esse jeitão dele, bruto, duro, né, machista e tal, e meio ogro, como é que a literatura consegue ser profunda quando a gente se aprofunda no quê? Na consciência humana. Tá? Que é uma consciência universal. Né? Que mesmo aquele treinador brutão, ele tem essa consciência, e ele tem consciência das suas fraquezas, dos seus erros do passado, das coisas que ele fez de errado e tudo mais. Ele está ali se remoendo. Vamos ver. Alderara, vai nadando. A parte do Dom foi triste, mas linda. Sim, é bonita essa parte, né? Essa aí é aquela coisa. É triste, mas é bonita. A literatura nem sempre ela só é alegre, né? Ou só tem finais felizes, bonitos e tal. Ela tem finais às vezes pesados, tristes, partes meio cruas, cruentas, né? Não conseguiu compreender parte que estava escrita. É porque é um português de outra época, eu tenho que ter um acompanhamento, mas qualquer coisa, se você quiser tentar ler de novo, você me procura, eu vou te ajudando nas passagens mais difíceis. Brás Cubas, ele é uma obra mais assim, ela não é linear, ela é cheia de reflexões, digressões, ela vai para lá, volta para cá, são recortes de lembranças, etc. Mas e aí, vocês gostaram desses capítulos? Estão gostando do livro? A análise foi boa? Deixa eu ver. Aqui já lemos 88 páginas do livro físico. Aqui já estamos no capítulo 18 e 19, semana que vem. Deixa eu só ver o cronograma, como é que é. É um capítulo só, são 2. Tá muito bom. Capítulos 6 do 5, 22 do 4, que é semana que vem. 18, 19 e 20. Beleza. Lá. Escrever alguma coisa? Pode falar, Guilherme. Opa, quer falar aqui um pouquinho e eu percebi que o treinador parece que a vida dele só roda em torno do treino, só roda em cima do boxe, nada mais. É. A gente já viu que ele não tem um lado religioso, né? Uhum. Pelo contrário, às vezes parece até que ele despreza um pouco. E se até no casamento dele, que deveria ser um foco mais grande, né? Um foco principal da vida, ele não conhece a mulher que está perto dele há mais de 40 anos, É. entendeu? Então, os pensamentos futuros dele é o que ele vai conseguir conquistar em glória com Zezão. Uhum. Não só isso, né? E os pensamentos passados são do que ele já viveu. Uhum. E tudo que ele vive agora é reflexo desse boxe. Até mesmo os amigos que ele tem Uhum. é por causa do boxe. Sim, exatamente. Então a E vida dele roda praticamente em torno disso. uhum. Ele chega a falar num dos capítulos, não lembro qual que é, ele fala assim, não tenho, não sei se ele fala que ele não tem amor pela mulher, meu amor é o boxe, ele fala, né? Não tenho amor pela minha mulher, tenho amor pelo boxe. Ele fala isso, né? E a vida dele é em torno disso aí, é uma obsessão, ele tem um comportamento obsessivo, assim, meio... por quê? Por causa da glória, porque foi onde ele se encontrou e onde ele tentou a glória, não conseguiu, então ele tem esse ressentimento do passado, né, tem essa amargura do presente e tem essa esperança do futuro, né, no futuro próximo, de fazer com que o Zezão seja o campeão para ter a glória que ele não teve, né, para ele
ter aquela glória junto ali, projetar com o Zezão aquela glória que ele não teve. Então ele vive em função disso, dessa obsessão dele. Essa personalidade dele é uma personalidade problemática, triste, sabe? É isso Eu mesmo. fiquei chocado quando ele disse que na hora do churrasco tentou procurar uma carne que a mulher dele gostasse, porque ele não sabia do que ela gostava. Aí ele pegou qualquer coisa e ela sorriu, né? Ela aceitou. Tem esse, a mosca morta que ele recomenda para os outros. Ela. Enfim, se tiver mais alguma coisa para falar, pode falar. Acho que por enquanto é só isso mesmo. Tem mais alguém que quer escrever alguma coisa aqui no chat? O Nicolas, Guilherme Sabedor. Bom, deixa eu ver se o Juan veio. O Juan sempre gosta dos palavrões. Deixa eu ver. Ele não veio. Eli. Não veio, Juan. Estou esperando. Sara vai escrever alguma coisa hoje. Nossa comentarista chique não falou nada ainda. De certa forma, ele tentou transformar a Zezão em um campeão para compensar o que não conseguiu antes. É verdade. Ele está projetando no Zezão a glória que ele não teve. Né? Ele está parecendo a minha última chance de ter a glória no boxe. Mesmo que não seja como lutador, eu vou ser o treinador do campeão. É exatamente isso que ele está fazendo. Vamos ver. Comentarista chique. Então, ela tá aqui, mas não escreveu nada ainda. Tá aqui, ó, Sara Elaine Franco Duarte. Vou esperar mais um pouquinho, se alguém quiser comentar, fora Sara, não precisa ser Sara, só. Comentarista chique, pode contar aqui. Prefiro expor pessoalmente os comentários sobre esses últimos capítulos. Tá bom. Então amanhã a gente conversa, amanhã a gente tem as 2 primeiras aulas. Que coisa chata, esse celular novo, ficar agendando instalação, instalando, fazendo backup de tudo. Mas vamos lá, ok. Beleza, mais algum comentário, pessoal? Não? Então, ok. Gostou da análise, Sara? Análise você sempre gosta, né? Vamos lá. Então fica para a semana que vem o capítulo 18, que é curtinho, tem 2 páginas e um parágrafo. O 19, que é 1 página e 1 parágrafo. E o 20, que é 2 páginas, nossa, curtíssimos. Depois a gente lê o 21 e 22 no encontro, né, que também são bem curtinhos. Beleza? Eu também. Amanhã tem muitas vezes sobre os capítulos. Nossa, tem uma caveirinha ali. Então, beleza. Prefiro comentário sobre a análise, sim. O problema é o livro mesmo. Não, mas vai ter a gente vai ter a. Cadê ela? Tá aqui. Vai ter a Clarice para compensar se mais que aqui, aqui, tem um outro lá. Tá bom? Beleza, gente? Então agradeço vocês todos, agradeço a presença de vocês, atenção, participação. E, pode falar, Guilherme. Professor, eu acho que é bom você mostrar essa face do livro que você nos prometeu, senão as alunas aí vão derrubar o projeto. Não, Eu tá estou aqui. muito a favor, não. Tá bom. Não, mas não derruba, não. Tá bom. Tá Vai certo. demorar não, né? Agradeço aí a presença. Tipo, professor, seria incômodo se um aluno entrasse na sala onde o senhor dará aula amanhã sem avisar? Eita. É bom bater um toque lá, né? Entrar sem avisar assim é meio louco. É porque amanhã eles vão fazer uma atividade valendo nota. Eu vou fazer umas atividadezinhas, depois a atividade só por curiosidade. Dá uma pescoçada lá. Tá bom? Mas eu vou estar na sala 2. Tá bom? 6 aulas. Na frente de um trem. Não entendi. Derrubaram o personagem na frente do trem, entendi. Tá certo. Beleza, gente. Beleza, hoje ela não está para amizade. Todos está para cancelarei. Não, mas vamos lá. Vocês vão aguentar forte até o final.
Certinho? Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a presença, a participação de vocês. Tá bom? E tem o Zezão. Tem o Zezão é bonzinho. O Zezão gosta cuida da mãe dele. Tem um coraçãozão gigante. Né? O Zezão é legal. Tá bom? E a gente se vê então semana que vem, dia 22. Certinho? Vou encerrar a gravação aqui e já vou fechar a sala. Obrigado, gente, pela participação de vocês.